Então tá, começando mais um Hangout. Depois de muito tempo, sem nenhum. Eu queria começar falando aqui da matéria que eu vi com a turma de sábado, de um ponto de perspectiva. Eu vi que tem bastante gente com dificuldade para entender o processo, assim. Tem três grupos de pessoas, na verdade. Tem algumas pessoas que já podem dar um passo a mais, fazer mais cubos, tentar fazer o que eu vou passar depois de a gente revisar esse primeiro conteúdo aqui. Tem o pessoal que entendeu, que entendeu o conteúdo, mas falta praticar a coordenação motora e o próprio olho em perceber onde as linhas estão realmente paralelas, se elas estão convergindo no mesmo ponto, se elas estão em relação a 90 graus, né? E tem o pessoal que precisa treinar os dois, assim. E vamos aproveitar que essa semana a gente tem feriado e focar bastante nisso, porque uma vez resolvido esse entendimento, as outras coisas que vão vir depois vão ficar bem mais fáceis, tá? Então, o pessoal tava com dificuldade em qual os passos que a gente tem que seguir, né? Então, eu comecei aqui pensei num método, assim, tem vários métodos de fazer isso, mas eu vou tentar fazer um método mais simples, assim, que é o que eu tenho recomendado pro pessoal em aula. Então, a primeira coisa que eu faço é traçar a linha do horizonte e determinar onde que vai ser o meu ponto de fuga, tá? Traçar linha do horizonte e ponto de fuga. Tá, isso já tá aqui, né? O segundo passo é construir um plano, tá? Um plano. Mas esse plano não pode ser qualquer plano, pra gente começar passo por passo, assim. Na verdade, pode, só que pra gente entender o conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem desse jeito, tá? Construir um plano frontal, que vai estar virado pra frente, certo? Vai estar no nosso sentido da visão, assim. Se a nossa linha de visão batesse com esse plano frontal, ia formar um ângulo de 90 graus, tá? Ia ser barrado por esse plano, digamos. Então a gente tem que construir um plano frontal. Então eu vou construir aqui alguns planos frontais, levando em consideração o seguinte. As minhas linhas horizontais, elas sempre vão ser paralelas entre si, tá? O que é paralelas entre si? Elas estão apontando para o mesmo lado, no mesmo sentido, mesma orientação, tá? E as minhas verticais, elas vão precisar ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui a gente já tem o começo do que vai virar um cubo. Eu vou construir mais uns 4 aqui, tentar mostrar situações diferentes. O pessoal tem dúvida do que acontece, assim. Aqui também. Deixa eu ver. Um aqui. Tá? Sempre lembrando. Horizontais paralelas entre si e verticais em relação a 90 graus. E um aqui. Tá. Aqui sim. Ok. Então a gente construiu já o segundo passo aqui, que é construir um plano frontal.
O terceiro passo, eu vou pegar os cantos desse plano frontal e vou conectar com o ponto de fuga, tá? Conectar. Então, eu tenho esse canto, esse canto, esse canto, esse canto. Todos eles vão ir para o meu ponto de fuga agora. Certo? Aqui é uma primeira situação que eu gostaria de mostrar para vocês. Que o pessoal fica tipo, isso que acontece, não consigo ver. Realmente não consegue ver. O que está acontecendo? Essas linhas que estão indo para o ponto de fuga desses dois pontos aqui, elas coincidem com esse eixo aqui, ó, do ponto de fuga. E isso é mais ou menos a mesma coisa do que aconteceria se a gente fizesse isso. Ou seja, ele está acima da linha do horizonte, acima desse eixo aqui, direita e esquerda, da nossa visão. E essa linha, essa construção desse plano aqui, que seria o lado do cubo, ele acaba tangenciando o nosso sentido da nossa visão. Então, a gente não vai conseguir ver essas linhas, tá? Mas eu vou considerar elas aqui para conectar do mesmo jeito. Tá. Conectamos aqueles ali. Vamos conectar esse aqui. E eu estou tentando... Vocês podem rotacionar a página, se vocês precisarem. Tá? Eu só estou tentando evitar isso para ficar melhor no vídeo, assim. Mas essa aqui eu vou precisar, que tá numa posição bem chata. Aqui, para minha mesa. Tá? Então, os 4 pontos, conectei com o ponto de fuga. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. E esse aqui eu coloquei só para mostrar que, às vezes, quando a gente está muito perto dessa linha aqui mesmo, desse eixo da nossa visão, a gente vai ver esse lado. Porque muito perto não quer dizer em cima, tá? Então é um erro frequente assim que acontece no pessoal. Por exemplo, botar um bloco aqui assim, bem pertinho da linha do horizonte, e daí considerar como se a gente não estivesse vendo aquela linha ali. Mas a gente veria, tá? Veria muito pouco, mas veria. E até aqui pro brush que eu estou usando fica ruim de fazer, né? Porque é muito grosso. Mas aquele plano existiria ali, tá? Existiria não, estaria à mostra, porque existiria em qualquer uma das situações. E aqui também. Tá? Bom, conectamos todos os pontos, todos os cantos desses planos com um ponto de fuga, tá? Então, agora eu tenho que tomar uma decisão que é a seguinte: eu tenho que determinar o quão comprido vai ser esses meus blocos, o quão profundo eles vão estar em relação a essa distância que a gente tem, que é a linha do horizonte, né? Então, isso é uma escolha que vocês têm que fazer. E eu vejo muitos alunos assim que têm problemas de tomar decisões, tendo dificuldade com isso. É o seguinte, é só tomar uma decisão. Então vamos começar pelo primeiro ali que a gente já viu, o número 1. Opa. Número 1 aqui, vou dar número pra ele. Não, melhor não, porque eu... então. Bloco A. Tá? Então eu quero que ele venha até aqui, ó.
por aqui, determinar profundidade. Quero que ele venha até aqui, tá? Por enquanto vai ser só isso que a gente vai fazer. Eu quero que o bloco B seja um bloco comprido, então eu quero que ele venha até aqui. E pode ser qualquer uma dessas linhas, tá? Qualquer uma mesmo. Dessas linhas que estão conectadas no ponto de fuga. Então, C, eu quero que ele seja fino, tipo um livro assim. D, eu quero que ele seja aqui assim, tá? E E, que assim, parecido com A, tá? Beleza. E agora, o quinto, eu vou ter que determinar como é que vai ser esse plano do fundo. Pensando no seguinte, a regra que eu falei no início desse vídeo e falei durante a aula também, é que em uma situação de um ponto de fuga, dos nossos três sets de linhas, um vai ter convergência, né? E os outros dois não vão convergir em lugar nenhum. O que vai acontecer com eles? Acontecer justamente o que a gente aplicou no primeiro plano, no plano frontal. Eles vão ter as horizontais paralelas entre si e as verticais com um ângulo de 90 graus em relação às horizontais, tá? 90 graus. Que nem aqui, ó. Tá? Então, vamos aplicar isso a partir daquele ponto do passo 4, né? Que a gente determinou a profundidade. Então, vamos chegar lá. E eu tenho esse ponto aqui no bloco A. E eu vou pensar, agora eu posso ir para dois lados, mantendo a minha regra de vertical, horizontal, paralela. E a gente pode ver, ela continua paralela em relação a todos os outros horizontais, né? E a vertical é em 90 graus com qualquer horizontal. Olha só. Então a gente achou esses outros cantos aqui, ó, nessas linhas que vieram desse bloco, né, desse primeiro plano. E agora eu só vou conectar elas estendendo usando a mesma regra. Vertical 90 graus, horizontal paralela. E agora eu só vou pôr um pouquinho mais de peso de linha aqui. E a gente tem um bloco em um ponto de fuga, tá? Vamos pro bloco B. O bloco B é um pouquinho problemático porque tem essa tangência aqui, né? Então, vamos só estender aqui a horizontal até ali. E é isso aqui que a gente vai fazer nessa linha, porque qualquer linha que eu faço aqui nessa região vai estar sobrepondo uma pela outra, né? Então, a gente vai ter uma tangência ali. E agora eu vou esticar isso aqui, ó, verticalmente, usando a ideia de 90 graus em relação à horizontal.
e vou puxar essa linha aqui de novo, porque eu sei que é um ponto de fuga e a vertical vai continuar, a horizontal vai continuar paralela, todas as outras. Então, aqui só puxando um pouquinho mais peso de linha de novo, tá? Beleza. Aqui a gente tem esse ponto. Só repetindo o processo, tá? E não se esqueçam, eu quero que vocês pensem através da forma. Vocês têm que entender a forma como um todo. Então a gente tem que pensar nesses lados aqui, ó, nessas arestas que estariam atrás desses planos frontais que a gente construiu no início, né? Então D aqui, a gente determinou essa distância. Horizontal paralela à linha do horizonte. E se vocês quiserem aqui, ó, passar uma dica para vocês que me ajudou bastante, assim, quando eu estava fazendo esse exercício, quando eu era mais mirim nessas paradas, eu fazia assim, ó, eu puxava várias linhas horizontais, assim, tá? A partir da minha horizontal aqui, que tem bastante a ver com aquele próprio exercício de fazer as linhas retas, né? E daí isso aqui acaba funcionando como uma referência para a construção do meu bloco, tá? Então, aqui eu vou puxar para baixo, puxar para baixo aqui. Beleza. E aqui também, vertical, em relação a 90 graus. Como é que eu sei que está 90 graus? Porque se eu estender essa linha aqui, ó, eu vou ter 90 graus com a linha do horizonte, tá? Horizontal aqui, vertical, um pouquinho aqui, ó. Devo ter errado ali. Mas é isso aí. Beleza. Então aqui a tarefa está praticamente pronta. Claro que isso vezes 8, né? É o que a gente precisa. E assim, bons, certo? Bons blocos. Fazer só 40 e de qualquer jeito não é o objetivo desse exercício, né? A gente tem que fazer eles corretamente, se a gente quer aprender. Então, bom, isso já está de bom tamanho, assim. Mas, se vocês quiserem pegar um lápis de cor e começar a pensar o seguinte. A gente falou sobre aquele esquema de Notan, né? Na primeira aula. Então, vocês podem simplesmente adicionar uma cor para esses blocos. Por quê? Porque isso vai aumentar o contraste deles com o fundo. Esse é um jeito de fazer isso. Outro jeito é adicionar uma cor para o fundo. O resultado, na prática, assim, é o mesmo. O que aconteceu? Eu aumentei o contraste de um plano, de certos planos com outros, né? Então aqui eu estou considerando
no meu chão esse tom verde, azul, sei lá. Dependendo do monitor vai variar isso aí. E daí eu vou pensar um outro tom para o meu céu, um céu alaranjado. Então agora a gente não tem só blocos de qualquer modo ali, a gente já começa a pensar um pouquinho mais em coisas mais práticas de desenho, né? De como tornar uma imagem melhor. E eu acho interessante vocês tentarem fazer isso com um lápis de cor, assim. Pode ser bem fraquinho, ou um marcador também bem fraco, certo? Cuidado, assim, com a própria silhueta que vocês deixarem em volta do bloco, né? Porque se a gente começa a mudar essa silhueta, a gente perde a construção da nossa forma, tá? Então, aqui eu só tô dando uma refinadinha nisso. É isso aí. Beleza. Esse foi praticamente o conteúdo da primeira aula, né? Essa é a parte bem técnica, não estou falando aqui das ideias de convergência e diminuição. Mas fiquem atentos a isso. Acho bem importante, tá? Falar... criar essa base agora, assim. Porque vai fazer diferença depois. Tá? Então, a gente tem 3 sets de linhas aqui, né? 1, 2 e 3. Tá? E só um deles está convergindo no ponto de fuga. Tá? Mas o interessante é o seguinte: são 3 sets de linhas com ângulos diferentes, características diferentes. Isso que vai dar pra gente uma maior impressão de tridimensionalidade, uma maior ilusão de espaço, tá? Então, esse foi o conteúdo da primeira semana. Eu queria já aproveitar o Hangout, assim, e deixar gravado aqui um conteúdo da próxima semana. Parte do conteúdo da próxima semana. Que não é uma grande adesão, assim, à matéria. É só parte da aula mesmo. Mas é pensar em 2 pontos de perspectiva. E como é que vai funcionar isso? Bom, eu acabei de mostrar para vocês que a gente tinha 3 linhas que precisam ser distintas entre si. E só uma delas está indo em um ponto de fuga, tá? Agora, a gente vai pegar uma dessas duas, mais 2 que restou, e também vamos pôr ela em um ponto de fuga, tá? Então, vamos pensar na linha horizontal mesmo, para começo desse exercício. Ou seja, as linhas horizontais elas não vão poder ser mais paralelas entre si. Aqui, em um ponto de fuga, ela podia. Mas agora, em 2 pontos de fuga, eu preciso que elas tenham essa convergência em algum ponto, tá? Então, vamos pensar nesses pontos de fuga. Começando pelo ponto laranja aqui e ponto verde, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar um ponto qualquer aqui, tá? E eu vou considerar esse ponto qualquer como se fosse o ponto mais próximo de mim, tá? Ponto mais próximo de mim. E agora eu vou conectar ele com os respectivos pontos de fuga, tá?
Beleza. O que eu vou fazer agora é pegar esse ponto e determinar, transformar ele numa linha determinando uma altura para ele. E aqui tá bom para mim. Tá? Eu determinei esse ponto aqui, decidi onde que vai ser ele ali. E agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o primeiro ponto. Eu vou conectar ele com os respectivos pontos de fuga. Cada ponto que eu colocar nesse exercício aqui, eu vou precisar conectar ele com os dois pontos de fuga, tá? E uma coisa permanece inalterada, que é as linhas verticais. Elas ainda continuam em uma relação 90 graus com a linha do horizonte, tá? Então, as linhas que vão determinar a minha altura aqui vão ter essa característica ainda. Vão ter uma relação de 90 graus com a linha do horizonte. E conectar esse ponto aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que fazer uma escolha mais ou menos como a gente fez quando a gente determinou qual é a minha profundidade em relação o meu ponto de fuga aqui. O quão distante está o meu segundo plano, né? Da minha visão. O quão distante está esse plano de fundo? É uma situação semelhante aqui. Tá? Então, só que agora eu vou ter que pensar, ao invés de só um ponto de fuga, eu vou ter que pensar esse corte em 2 pontos de fuga. Então, eu quero que o verde seja aqui, esse corte, e quero que seja aqui, esse corte aqui, tá? E lembrando, verticais 90 graus, né? Se eu determinei aquele ponto ali, eu só vou ter essa linha para baixo. Se eu determinei esse ponto aqui, eu também vou ter essa linha para baixo. E agora a gente tem mais outros pontos, né? Mais outros 2 pontos. No total a gente tem 4 pontos novos aqui, depois daquele da altura. E eles têm um problema. Eles só estão conectados com um ponto de fuga. A gente precisa conectar eles com 2. Então o que eu vou fazer é pegar cada um desses pontos e conectar com o ponto de fuga que está faltando para eles. E agora eu vou pegar esses aqui e vou conectar com o ponto de fuga laranja. Tá? Olha só o que aconteceu ali. Eles se cruzaram, tá? Então, esse ponto é importante pra gente, porque se bateu aqui exatamente na mesma localização, quer dizer que a nossa construção deu certo, que a gente fez com linhas retas o suficiente. E aqui eu usei o Shift mesmo, né, no Photoshop para facilitar a explicação, mas o processo é esse. Então vamos pôr um peso de linha aqui para determinar o que aconteceu no fim das contas. E aqui eu já estou fazendo o seguinte. Eu estou pensando no meu peso de linha, determinando aonde vai ter mais contraste, tá? E aonde eu vou buscar mais contraste é aquilo que está visível a mim. É aquilo que está mais à frente. Então essas linhas aqui de trás, eu vou passar só um pouquinho, tá?
Só para puxar um pouquinho mais de preto nelas. Mas aqui, ó, os planos que estão à mostra, eles vão ficar assim para mim, tá? Se eles estão à mostra. Bom, então a gente pode trazer mais contraste para aquelas linhas que eu estou vendo realmente? Sim. Então, por exemplo, eu posso vir com uma solução diferente para isso. Deixa eu... Eu posso pegar esse bloco aqui e pensar o seguinte. Que essa face aqui, ó, essa face da frente foi removida. Foi tipo uma tampa, tipo uma caixa aberta. Então a gente vai conseguir ver essa linha aqui de dentro, ó. Então eu vou trazer um peso de linha maior para ela. Ok? Agora essa caixa parece que está aberta e essa aqui parece que é só uma caixa toda montada, né? Poderia ser o contrário também. Poderia ser o outro lado ali que tivesse sido removido. Só que eu acho que não criaria uma imagem tão interessante quanto essa primeira aqui. Mas eu quero mostrar, fazer os dois, para que vocês possam pensar em outra maneira de adicionar mais uma informação no desenho de vocês, que é um pouco, já pensando um pouquinho em luz e sombra, tá? Não necessariamente que isso seja um efeito físico da luz e sombra que tenha sido estudado, mas só um lance mais lógico, tá? De solução artística, sim, que é uma solução artística bem rápida. Eu posso pegar aqui e pensar que dentro dessas caixas está entrando menos luz. Então eu posso dar um leve tom para elas, determinando isso aqui, ó. Ali dentro está escuro, tá? Tem um tom mais escuro. Vocês podem tentar fazer isso também. E aqui também. Tá? Porque nessa aqui é esse lado que está aberto, né? Então a gente tem mais uma informação que está ajudando a diferenciar coisas que estão dentro e fora. Então elas têm características diferentes. Nesse caso, o tom, né? E isso aqui a gente poderia aplicar para um ponto de fuga também. Então, só para não misturar ali com os exemplos que já foram feitos, eu vou fazer um outro aqui. Vou baixar aqui. Fazer ele bem baixo. Fazer bem à frente também. Tá? E aqui eu não estou usando aquele processo passo por passo, estou construindo o mais rápido possível, como vem na minha mente. Só para agilizar a explicação. E eu estou determinando que ele é aberto aqui na frente, ó. E em cima é fechado, tá? Então eu vou vou aplicar a mesma lógica aqui, ó. Mesmo... Tom. Um tom interno, tá? E daí agora parece que aquela caixa está aberta ali na frente. Bom,
Era isso, sim. Só queria mostrar para vocês é, esse processo, né? Ah, passo por passo, assim. Vocês viram que esse último aqui eu fiz do meu próprio jeito, mas é porque eu estou acostumado. Vocês com o tempo vão se acostumar e vão começar a puxar esses blocos também de qualquer lugar. Mas para o pessoal que está com um pouquinho mais de dificuldade, acho importante tentar repetir esses passos que eu fiz aqui, que a gente gravou, porque é um método que eu vejo que dá menos erro, assim. O pessoal se confunde menos. E é o seguinte, depois que tu mantém um processo, uma consistência no teu pensamento, tu vai automatizar isso e uma vez automatizado, tu vai conseguir até pensar de outra maneira, tá? E é isso aí. Deixa eu ver. É, eu. É. Então a gente viu esse processo, a gente viu o lance de dar um tom diferente para uma situação interna, uma vez que a gente tenha resolvido o lance do peso da linha, né? Que também é importante já para a próxima aula, já ir pensando um pouquinho nisso, tá? Opa. Que? Não, não quero experimentar agora. Então tá, eu espero que esse vídeo ajude vocês e é isso aí. Como ninguém veio, eu só queria pelo menos gravar esse vídeo assim que eu tinha prometido pro pessoal em aula, né? Então tá, abraço, até mais. Tchau. Eu terminei de gravar